Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, os espectadores aqui do canal Flamengando, eu vou conversar um pouquinho sobre o Flamengo após a vitória sobre o Boa Vista. Não muito focado mais no jogo, já que já se passou um tempo da partida, mas algumas conclusões que o jogo nos permite fazer. Sobre o jogo, foi um ataque contra a defesa, em que o Flamengo praticamente não foi exigido, e uma das coisas que fica claro é que com o Igor Jesus, que sabe marcar de primeiro volante, e o De La Cruz, que sabe construir, deu passes para gol, 2 gols, mas também sabe desarmar, o Flamengo praticamente não foi incomodado na sua defesa. Poucos momentos, o Boa Vista conseguiu superar essa linha do meio campo, e aí a defesa se ouve bem, tanto o Davi Luiz quanto o Léo Pereira. Houve um lance que o Davi Luiz foi driblado dentro da área, mas o Léo Pereira o cobriu. Os dois foram bem, porque bem protegidos, né? É a zaga que foi campeã da Libertadores, bem protegidos, tiveram uma atuação sem problemas. Então o Flamengo, quando consegue, pela sua imposição técnica, ter a bola, e o adversário, que tenta muitas vezes jogar em contra-ataque contra o Flamengo pela imposição técnica do Flamengo, não consegue fazê-lo porque o Flamengo, assim como era na época de Arão, como era na época do João Gomes depois, consegue desarmá-lo rapidamente, o jogo vira um ataque contra a defesa, principalmente se for uma equipe de menor investimento e que, portanto, tem mais dificuldades técnicas. Foi o que aconteceu no jogo. Algumas perguntas se colocam. Cebolinha se ouve bem, e o Luiz Araújo também. A defesa do Boa Vista, que contra os outros grandes tinha se colocado bem, por exemplo, eu me lembro do jogo contra o Botafogo, segundo tempo, foi um ataque contra a defesa lá em Macaxá, o Botafogo o tempo todo perdia por 1-0, mas a defesa do Boa Vista se ouve muito bem. Contra o Flamengo, não. Os dois laterais foram facilmente vencidos por Luiz Araújo, Cebolinha e pelos laterais do Flamengo quando eles apoiavam. Então toda hora a bola estava na área. Pedro, o jogo foi 3-0, Pedro ainda perdeu um pênalti, teve bola na trave, o goleiro André Luiz defendeu o pênalti, mas praticamente foi isso que ele defendeu. Não foi assim 3-0, ataque contra a defesa, porque o goleiro foi o grande jogador, como foi, por exemplo, no jogo contra o Volta Redonda. Não, o André Luiz defendeu pouca bola, mas o Flamengo furou, bola dentro da área, cabeceava para fora, chutava na trave. Então, assim, uma quantidade de gols perdidos também acendeu um sinal de alerta. É necessário melhorar a pontaria do time, porque com 28 chances criadas claras, sendo que uma penalidade máxima, e o jogo terminar 3-0, não é ruim 3-0, mas pelo volume que foi ruim. O Flamengo perdeu muitos gols, e isso não é bom, claro. Uma coisa que se coloca, o Gerson volta, eu gosto muito do Gerson, mas assim, depois dessa atuação, em que o time ficou mais sólido, o Gerson vem para o meio, tira um dos dois de frente. O Tite parece gostar desse esquema com 3 jogadores em frente, desde não ser um esquema que o Flamengo utilizou nos últimos anos, ou na maioria dos momentos, né, nos últimos tempos. O Gerson volta, não volta. Luiz Araújo e Cebolinha são realmente os jogadores que devem iniciar, já que foram bem. Ou tem espaço para o Bruno Henrique, como eu falei no programa, que achava que tinha que ser o Bruno Henrique, mas o campo está mostrando nesse jogo que a escolha do Tite pode não estar errada. Então são reflexões que ficam para esse Flamengo, depende de si para ganhar a Taça Guanabara, empatando com o Fluminense ganhando o último jogo. Se perder para o Fluminense, que deve botar o time em reserva, porque ontem perdeu a primeira partida da Recopa para a LDU, mas ainda assim, se perdesse o Clássico, e o Fluminense perder para o Botafogo na última rodada, o Flamengo também, se ganhar o último jogo, claro, levantaria esse troféu da Taça Guanabara, que eu acho importante começar o ano ganhando. E vamos ver como é que o time vai se sair num jogo contra o Fluminense, no Maracanã, para a gente continuar acompanhando a temporada e fazendo reflexões sobre esse Flamengo 2024. Um abraço a todos, fique aqui com a gente. Canal Flamengando, tamo junto, é o mais querido do Brasil. Valeu! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.